E se eu te dissesse que em janeiro de 1996, uma pequena cidade de Minas Gerais se tornou o centro da maior polêmica ufológica do Brasil? 3 jovens afirmaram ter visto uma criatura de olhos vermelhos. O exército foi acusado de capturar um ser não humano. Testemunhas começaram a surgir e até hoje ninguém conseguiu provar o que realmente aconteceu. Até hoje, porque temos novos relatos que vão deixar você de queixo caído. Fique até o final do vídeo, escute toda a história e chegue à sua conclusão do que realmente é real. O caso ficou conhecido mundialmente como ET de Varginha. E nesse vídeo você vai entender os relatos, as investigações oficiais, as teorias de conspiração e os detalhes que continuam sem explicação até hoje. Fique até o final do vídeo, que algumas informações mudam completamente a forma como esse caso é visto. No dia 20 de janeiro de 1996, a cidade de Varginha, no sul de Minas Gerais, vivia uma tarde aparentemente comum, mas relatos estranhos começaram a circular rapidamente. Objetos voadores não identificados no céu, movimentação incomum de viaturas militares e, segundo testemunhas, criaturas que não pareciam humanas. Em pouco tempo, que parecia apenas um boato local, ganhou repercussão nacional e depois internacional. O Fantástico exibiu reportagens sobre o caso. O assunto chegou ao The Wall Street Journal e Varginha passou a ser chamada de Roswell brasileiro. O relato que deu início a tudo. Toda a história começa com 3 jovens, as irmãs Liliane e Valquíria Silva, e a amiga Kátia Andrade Xavier. Naquela tarde chuvosa, elas decidiram atravessar um terreno baldio como atalho. Foi então que algo fez as 3 pararem. Agachada perto de um muro estava uma criatura descrita como pequena, de pele marrom, com olhos grandes e vermelhos. Assustadas, elas correram desesperadas e chegaram em casa dizendo que tinham visto o diabo. A mãe não acreditou, até decidiu ir até o local. Segundo ela, havia um cheiro forte e estranho no ar, uma marca no chão e um cachorro que não parava de cheirar aquele ponto específico. Pouco depois, a história começou a se espalhar pela cidade e chamou a atenção de ufólogos. Após os relatos das meninas, outras pessoas começaram a falar. Um zelador do zoológico local confirmou ter visto uma criatura estranha sendo levada pelo corpo de bombeiros. Curiosamente, nos meses seguintes, 3 animais do zoológico morreram sem causa aparente. Fazendeiros da região também relataram avistamentos de objetos luminosos no céu. Um casal afirmou ter observado um OVNI pairando sobre o pasto por cerca de 40 minutos durante a madrugada. Cada novo relato tornava o caso ainda mais difícil de ignorar. Com a repercussão crescente, surgiram acusações graves que o exército brasileiro teria capturado criaturas extraterrestres e realizado um acobertamento. Um áudio atribuído a um militar anônimo circulou entre ufólogos, descrevendo detalhes da suposta criatura e afirmando que ela teria sido levada para a Escola de Sargentos das Armas em Três Corações. As autoridades negaram tudo. O comandante da ESA leu uma nota oficial desmentindo qualquer envolvimento. O Corpo de Bombeiros também negou a captura de qualquer ser estranho. Mas para muitos, as negativas apenas aumentaram as suspeitas. Diante da pressão pública, o Exército abriu uma sindicância interna. A conclusão foi clara:
Não houve transporte de criaturas. Não houve operação secreta. E a movimentação de veículos militares teria sido apenas manutenção de rotina. Mais tarde, o inquérito policial militar analisou as alegações presentes em livros sobre o caso. O resultado afirmou que tudo se baseava em relatos sem provas físicas e classificou as teorias como sensacionalistas. A explicação oficial para a criatura vista pelas meninas, segundo o IPM, poderia ter sido um morador da região com transtornos mentais, conhecido por todos como mudinho. Apesar das conclusões oficiais, ufólogos continuam defendendo que houve um acobertamento. Alguns afirmam possuir depoimentos de fontes militares, que confirmariam a queda de uma nave. Outros questionam detalhes importantes, como o clima no dia do avistamento. Mas, talvez, o ponto mais perturbador do caso seja outro. As irmãs Silva afirmaram que, meses depois, homens misteriosos apareceram em sua casa oferecendo dinheiro para que elas desmentissem tudo. Elas também relataram perseguições e telefonemas anônimos. Somente após falarem à imprensa, segundo elas, as intimidações cessaram. Se você gosta de mistérios reais e casos que nunca foram totalmente explicados, já se inscreve no canal, porque esse não é o último. Independentemente da verdade, o caso Varginha transformou a cidade. O turismo cresceu, surgiram monumentos em forma de nave espacial, o ET virou símbolo cultural. Livros, documentários e filmes foram produzidos, incluindo produções internacionais que reacenderam o debate décadas depois. Então fica a pergunta: foi tudo fruto de histeria coletiva, boatos e interpretações erradas? Ou Varginha realmente presenciou algo que nunca deveria ter vindo a público? Até hoje, o mistério permanece. Mas novas declarações acabaram de surgir. Um médico responsável por receber a criatura na época quebrou o sigilo e contou tudo sobre sua experiência com o ser de outro mundo. 30 anos depois, sob juramento de verdade. With a quick update, I'm about to post a recent interview I did with neurosurgeon Dr. Italo just a few weeks ago. He has everything to lose and nothing to gain by coming forward. We are working with good people within the U.S. government to protect him. And if any Brazilian military people out there are thinking about paying him a visit, I will dedicate my life to exposing that. Tem pessoas que na internet agridem, falam que a gente é louco, que a gente quer aparecer, que a gente quer dinheiro, que a gente quer... Por que falou agora? Porque agora dá, né? Meu nome é Ítalo Danelli Venturelli. Eu juro que o que eu vou dizer para vocês é verdade, nada mais do que a verdade. E em 1996, no dia 20 de janeiro, eu fui chamado para ver um paciente, né? E quando eu fui ver, não era um ser do nosso planeta, né? Que fui chamado eventualmente para dar minha opinião sobre o caso, e eu vi o caso sob o ponto de vista médico. Consciente, sem dor, sem sangramento, respirando bem, muito calmo, muito tranquilo, parecia uma criança de uns 7 anos, branquinho, não tinha mau cheiro, a cabecinha grande, mas em forma de gota, né? Boca pequenininha, uma das mãos estava dentro de um campo e outra para fora. O olho não era vermelho, estava lilás, também em forma de gota, e me olhou de uma maneira muito tranquila, não estava agitado, não estava agressivo, não estava com dor, e na minha opinião não estava com medo também. Na minha opinião, estava entendendo o que estava acontecendo ali. E um olhar muito bonito de ver, um olhar assim sem julgamento, né? 2 vezes ele olhou para mim, olhou para a janela, olhou para mim outra vez. Eu senti assim, eu fiquei próximo dele, né? 1,5 metro, assim, não toquei nele, mas eu fiquei próximo. E a maneira de olhar é uma maneira assim que ele parece que era uma inteligência maior do que a nossa, do que a humana, né? Que ele estava entendendo, apesar de ele estar assim numa situação de defesa, ele não estava com medo, ele estava entendendo o que estava acontecendo, né?
possivelmente deveria ter algum propósito, alguma coisa para estar fazendo o que ele estava fazendo. E a verdade é que eu sou testemunha ocular, eu vi o ser sim. E você, acredita ou não acredita? E talvez essa seja exatamente a verdade que nunca saberemos. Se esse vídeo te fez questionar a versão oficial, deixa o like. Isso ajuda o canal a continuar investigando casos como esse.